Êxodo 21. Vamos lá. Ficar de pé, reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: são estas as leis que você proclamará ao povo. Você quem? Moisés, tá? Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou o solteiro receberá a liberdade, mas se chegou o casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não querer sair livre, o seu senhor levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Vamos ler só até aqui. Deus querido, Deus santo, bendizemos a Ti, ó Deus, pela graça dessa noite, onde o Teu povo se chama pelo Teu nome, ó Deus, se reúne neste lugar. Obrigado, meu Deus, pela Tua destra fiel que tem nos conduzido e guardado as nossas vidas. Entendemos que há um propósito hoje do Senhor, e assim sendo contamos contigo, Espírito Santo de Deus, para que através do Teu poder abra o nosso entendimento, porque se não for assim, não iremos conseguir receber esta palavra e guardar no coração. Vai estar trabalhando na nossa vida de forma que haja uma mudança completa, com o próprio Espírito, entronizado à vontade de Deus. E diga conforme sejam as tuas verdades, ó Deus, essa noite, pois nós proclamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, amados. O povo de Israel havia passado muito tempo escravizado no Egito, tá? E para que você possa entender essa ministração, eu escolhi aqui como texto, tá? Esse texto, escolhido pelo poder do Espírito Santo, eu dei o título, tá? A esta ministração: escravo por escolha. Escravo por escolha, tá? E havia passado, amado, muito tempo em que o povo havia sido escravizado devido a circunstâncias. Que circunstância foi essa? Houve fome sobre a terra. Foi proclamado que haveria 7 anos de muita fome sobre a face da terra. E aí o povo hebreu foi precisar comprar comida do Egito, tá? Mas chegou o tempo que o dinheiro acabou e eles precisavam de sobreviver. Qual foi a opção que ficou para eles? Eles se tornaram escravos do Egito. Eles se tornaram trabalhadores do povo do Egito. Isso, amados, durou muito. Foram muitos anos de escravidão. Passou-se geração em geração. Mas chegou um tempo, um determinado tempo, que esse povo começou a clamar a Deus por libertação. Eles já não aguentavam mais esse jugo sobre os ombros dele. Até que Deus realmente levantou um homem chamado Moisés. E através desse homem chamado Moisés e o poder de Deus, tá? Principalmente foi o poder de Deus, que Moisés tinha poder para fazer isso, mas Deus escolheu o homem para fazer essa obra. E aí Moisés foi lá, proclamou a libertação do povo de Israel, o povo judeu, e assim, amados, o povo judeu acabou sendo livre, tá? Liberto da escravidão do Egito. Deus trouxe esse povo para perto. E quando Deus trouxe esse povo para perto, amados, foi necessário que esse povo pudesse aprender novamente todas as leis, os preceitos e os mandamentos de Deus, tá? Por isso, exatamente esse livro de Êxodo, do que? A saída do povo judeu, o hebreu, tá? Lá do Egito até a terra prometida, que seria a Canaã de Deus, tá? E aí, amados, desses textos que nós temos, o livro de Êxodo vem acerca de muitas leis que Deus estabeleceu. Eu quero que você entenda, amados, que as leis existem, tá? A lei é boa, a lei é ótima, quando realmente essa lei é aplicada segundo aquilo que Deus estabeleceu. Os homens fazem as suas leis? Fazem, mas Deus
ele proclamou as suas leis. E a vontade dele é que todo o povo seguisse as suas leis. Sabe por quê? Porque isso dependia da vida do povo. As leis, amados, são boas, porque são elas, amados, que guardam a nossa vida. Tá? A lei de você vem num carro, tem sinais de trânsito, você não passar um sinal vermelho, se você infringir, vai ser multado. Porque você corre risco de vida, de vir outro veículo a causar um abarroamento, né? E ali vidas serem perdidas, assim como realmente acontece. Tá? Então, muitas leis, eu não vou entrar nesse mérito das leis. Mas aí, amados, uma das leis interessantes aqui que Deus trouxe para nós essa noite é exatamente a lei sobre a escravidão. Você pode dizer, pastor, mas ele não sabe para mim, porque isso já passou. Eu quero que vocês saibam, mas que realmente aqui, principalmente aqui no Brasil, né, foi no dia 13 de maio de 1888, em que houve aí a proclamação da libertação dos escravos aqui no Brasil, tá, através da princesa. Quem foi que assinou mesmo, hein? Olha aí, quem foi mesmo que assinou? Mas só os antigos sabem, o mais novo, mas não está mais tendo isso não nas escolas. Esqueceu. Eu estou vendo aqui os antigos aqui falando isso, né? Já deixaram de estudar há muito tempo. A princesa Isabel, e como é que é o nome dessa lei? Ela vinha? Cadê? Não está mais na internet, não, isso tem mais não. Acho que está mesmo assim. Lei Áurea, né? Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que proclamou a libertação dos escravos no Brasil. Tá? E aí, amados, nós vimos esse princípio de escravidão desde o Brasil colonial, né? Os espanhóis, portugueses vieram para o Brasil e aí descobriram o Brasil. Você já havia descoberto que os índios já estavam aqui nesse lugar. E aí vieram os senhores feudais, os senhores de engenho, né? E aí pegaram o trabalho escravo, que geralmente é da África, né? Os negros africanos, vieram para o Brasil com o propósito de trabalhar, né? Só que esse trabalho, amados, era um trabalho desumano, porque não tinha férias, não tinha 13º, tá? E aí vai, não tinha nenhum tipo de regalia, a não ser comer, lógico, que se ele não comesse, não podia trabalhar. Mas o restante, amados, e dormir também, né? Mas o restante era privado de tudo. Então, amados, esse princípio de escravidão, ele já vem exatamente nisso. Ele priva todos os seus direitos. Saudade livramento a 2, que é o que você comer e dormir. E olha lá, tá? Então, nós vemos aqui, amados, que essa lei que foi estabelecida por Deus, para você ver que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas os homens, tá? Os homens, rapaz, não perdoam, né? E ele começa assim dizendo: são essas as leis que você proclamará ao povo hebreu, ao povo judeu. Se você comprar um escravo hebreu, e ele servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto. Então, havia, amados, o ano da proclamação da libertação dos escravos, tá? Após o trabalho, tá? Desse tempo, ele seria liberto pelo seu Senhor. Só que muito interessante, amados, paralelo a essa libertação, havia também um princípio de escolha do escravo. Interessante, né? É um princípio de escravidão estabelecido por Deus. Mas esse princípio de escravidão proporciona ao escravo o quê? Uma escolha. É por isso que eu coloquei o nome do título dessa ministração, escravo por escolha. Tá? Então, diz aqui, ele vai aqui esmiuçando e trazendo a revelação, né, de todo esse princípio de escravidão. Ele diz: mas no 7º ano ele será liberto, sem precisar pagar nada. O senhor desse escravo o comprou, ele pagou por esse escravo. Foi na feira, né, e lá escolheu um escravo forte, alto homem, ali que ele julgava ser um homem bom, trabalhador, e pagou por esse homem. Só que interessantemente, amados, quando era o ano de proclamação, de libertação desses escravos, o escravo não podia pagar o quê? Não precisava pagar nada, até porque nem dinheiro tinha. Ele passou esse ano todo dia trabalhando de graça. Então, geralmente, os escravos não tinham posse nenhuma. Tá? E agora ele diz o seguinte: se chegou o solteiro receberá liberdade. Mas se chegou o casado, sua mulher irá com ele. Se ele chegou casado, tá? Então a mulher dele, e também se ele tivesse filhos, ir com ele. Mas é o seguinte: se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre, tá? A mulher e os filhos continuariam
pertencendo ao seu Senhor. Por quê? Porque o seu Senhor pagou por eles. E o ano de proclamação de escravidão aqui, de libertação dos escravos, dava direito ao homem. Tá certo? Interessante, né? Verso 5, ele diz assim: se, porém, o escravo declarar, eu amo o Senhor, a minha mulher e os meus filhos, eles não querem, e não querer sair livre, o seu Senhor levará perante o juiz. Então havia essa possibilidade. Se, porém, tá, o escravo, ele adquiriu uma mulher lá na senzala, teve filhos, mas chegou o ano da libertação dele, ele tinha todo o direito de ir embora. Mas aí, se ele proclamasse, eu amo a minha esposa, primeiro, tá? Primeiro, ele teria que declarar, eu amo o meu Senhor. Depois, eu amo a minha esposa e eu amo os meus filhos. Preste atenção a essa sequência, porque não é por acaso que Deus estabeleceu. Deus, amado, estabelece sequência dos acontecimentos, e nós precisamos observar muito bem isso, para que a gente não inverta essa sequência, porque quem gosta de fazer isso, aliás, quem fez foi Satanás. Deus estabeleceu aqui uma sequência de quê? De prioridade. Nada do que está escrito aqui, amados, na palavra de Deus, é por acaso. Por isso que nós temos que ser sempre atentos na leitura da palavra de Deus. Porque aquilo que Deus faz, ele tem um propósito. E o propósito aqui, amados, era respeitar o princípio de autoridade. Por isso houve essa sequência. Primeiro, ele tinha que declarar, eu amo meu Senhor. Segundo, eu amo a minha esposa. Terceiro, eu amo meus filhos. Aí, quando ele fizesse essa declaração, o seu Senhor vai levar ele perante os juízes, tá? E terá que levar ele até a porta da cidade de Israel, tá? E chegando lá, perante o povo, perante os juízes, tem a porta da cidade. Então ele iria lá, pegava aquele escravo, colocaria a orelha dele aqui na porta da cidade, tá? Botava aqui na porta de madeira, colocava aqui a orelha dele aqui, tá certo? E pegava ali uma marreta, hoje em dia uma marreta é um punção, ou seja, é um ferrozinho que tem ali um orifício nele, que ele vaza, tá? E ele ia lá, e chegava lá e pum, na orelha do escravo. Consequentemente ia furar a orelha do escravo. O que é isso? Aquele escravo, amados, ele seria marcado. Ele seria marcado. Todas as pessoas que vissem, amados, aquele escravo, deixa eu só agitar aqui, todas aquelas pessoas que virem, olharem para aquele escravo e virem aquela orelha furada, já sabia que aquele escravo tomou uma decisão. Ele preferiu ficar com o seu Senhor, com a sua esposa e com os seus filhos. Amém? Amém. Mas que princípio, amados, nós podemos trazer hoje, já que uma vez você pode dizer, eu não sou negro, não existe mais escravatura aqui no Brasil. E de que maneira nós podemos aplicar e trazer isso para o século que nós estamos? Amados, eu quero dizer aqui para você hoje, que a palavra de Deus ela não volta vazia, e você não está aqui por acaso. Deus sabia que aqui hoje ia ter escravos aqui. Muitos escravos. Aliás, eu nunca vi tanta escravidão na minha vida. Bem diferente daquilo que era antes de 1888. É uma escravidão, uma escravidão, porque naquela época o escravo não tinha direito, ele era transportado, ele era aprisionado e trazia, ele era obrigado a trabalhar. Eu não sei se vocês já foram lá em Quixadá, tá? Mas eu já fui em Quixadá, e lá ainda existe um princípio lá de senzala. Existia antigamente lá, tinha lá uma senzala, lá em Quixadá, eu vi, lá eu olhei assim de perto e fiquei imaginando como é que deveria ser aquilo naquele século. Como é que deveria ser a vida daquelas pessoas lá? Como deveria ser o estilo de vida deles? A gente não tem como realmente só se assistir um filme que vai com certeza aí trazer a nossa memória. Mas, amados, esse princípio de escravidão, ele continua muito forte hoje, só que não é mais, amados, da forma como esse princípio de escravidão foi aplicado há milhares e milhares de anos atrás. O princípio de escravidão hoje, amados, ele é muito mais sutil do que o princípio declarado como esse aqui, tá? E por que existe esse princípio hoje? Amados, tudo começa lá no jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Mas quando Deus criou o homem e criou a mulher, amados, Deus fez questão de
criar um lugar, um espaço maravilhoso para o homem, para a mulher pela qual ele criou. Deus criou esse espaço, Deus colocou tudo do bom e do melhor, mas como tudo de Deus, amados, para nós tem uma restrição. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Porque Deus já sabia que era um homem, amados. Deus é Deus. Então, tudo que Deus criou havia nenhuma restrição. Quando Deus disse ao homem: olha, está aqui o jardim do Éden, você vai cultivar, você vai cuidar desse jardim. Eu criei, mas quem vai cuidar é você. E ali você vai cultivar aqui todas as plantas que tem aqui, árvores frutíferas, do bom e do melhor que eu criei para você. Agora tem uma coisinha aqui. Tem essa árvore aqui que está no centro do jardim. Árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode tocar. Por quê? Olha o princípio. Porque no dia que você dela comer, vocês morrerão. Tá? Então, primeiro princípio que Deus criou, princípio de obediência. E a obediência, mas ela está ligada à submissão, a você se submeter. Se você obedece, você se submete. Se você desobedece, você não se submete àquilo que estabeleceu o princípio. Amém? Estão entendendo aí? Tá? Então tudo começou aqui no Jardim do Éden. Esse princípio de escravidão sutil em que nós estamos vivendo hoje, ele foi criado lá no Jardim do Éden, quando Satanás sagazmente ele ali se incorporou um animal já conhecido por Adão e Eva, que foi uma cobra, e ali através daquele animal Satanás conseguiu reverter a situação, conduzir Adão e Eva a pecar contra Deus. O que é pecar contra Deus? É você pecar contra o seu próprio corpo. Pecar contra Deus é pecar contra a sua natureza. Pecar contra Deus é pecar contra aquilo que Ele estabeleceu para o seu próprio bem, e a gente não entende isso. E foi exatamente isso que Satanás fez. E a partir desse momento, quando ele conseguiu que Adão e Eva rompesse aquele princípio que Deus estabeleceu de autoridade, ele conseguiu tomar o poder pelo qual Deus constituiu Adão. Ele tomou o poder, tanto que lá no deserto, ele, com Jesus, tentando Jesus, ele tentou Jesus dizendo: tudo isso te darei, porque me foi dado. Então o poder foi agora repassado para ele. Ele tomou o poder da humanidade através do pecado. Esse princípio exatamente de escravidão começou aí. Adão e Eva foram expulsos de jardim. Deus o expulsou por amor e não por ódio, não por raiva deles. Vocês pecaram contra mim, vocês me desobedeceram, eu disse que mesmo fruto vocês tomaram comer, pois agora vocês vão sair daqui, vocês vão sair da minha presença, eu não quero ver mais você na minha frente. É assim que ele faz com as pessoas, mas não é assim que Deus faz com a gente. Deus tirou Adão e Eva no jardim por causa de um princípio, o princípio do amor. Deus amava, Deus continua amando Adão e Eva. Deus nunca deixou de amar os seus filhos por causa do pecado. Deus abomina o pecado, Ele odeia o pecado, mas diz a palavra de Deus que Ele ama o pecador. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com isso. Olharmos para as pessoas não com o nosso olhar, não com o nosso julgamento e nosso princípio de julgamento, mas devemos olhar para a pessoa com o olhar de Deus. Ele te ama, independentemente da condição, independente do pecado que é atribuído à pessoa, nós devemos olhar mais com o coração e a visão de Deus. Eu te amo. Deus tirou Adão e Eva porque amava Adão e Eva e não queria que eles passassem vivendo eternamente no pecado, na escravidão, porque amados o pecado escraviza as pessoas. Amém? Então, sobre esse princípio de escravidão que nós estamos vivendo hoje, eu trago para você essa raiz que está lá no Jardim do Éden. Vamos trazer mais para perto de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, perdemos a glória de Deus. O que é a glória de Deus, amado? É a presença de Deus. E o que é a presença de Deus? É o que todo mundo quer. Porque querer é uma coisa e ter outra. Você sabia que querer? Eu não quero Deus, todo mundo quer Deus. Eu estava pensando isso hoje, nessa tarde, sobre as pessoas que eu convidei para vir. Todo mundo quer Deus,
Mas querer Deus é uma coisa e ter Deus é outra. Porque querer Deus, amados, parte de você. Mas ter Deus parte dele para você. Querer Deus, amados, você pode querer qualquer hora. É como você quer comer alguma coisa, quer tomar uma Coca-Cola, vai ali e compra. Quer tomar um sorvete, vai ali e compra. Quer comer uma pizza, você vai na pizzaria e compra. Mas ter Deus é diferente. Porque a partir do princípio, amados, de ter Deus vai gerar sobre nossa pessoa, amados, o princípio de obediência. Ter Deus, amados, gera em nós o princípio de observarmos aquilo que Ele estabeleceu, condicionalmente, para que a gente possa realmente ter Deus. Existe aí um governo, os crentes, eles fazem uma marcha ali, 9 pessoas, bota o trio elétrico, caminho, vai cima, queremos Deus. Amém, tá certo, queremos Deus, porque ter Deus, amados, é uma coisa totalmente diferente. Em Romanos 3, amados, ele diz, porque todos pecados, sabe quem é todos? É você, é essa criança que tem aí, está com 8 meses. Ah, pastor, mas ele não entende nada, bicho, é tão inocente, tão mentindo. É, mas ele já foi gerado no pecado, o pai e a mãe dele eram pecadores, foram gerados no pecado. A criança que vai nascer amanhã já foi destituída da glória de Deus, porque foi gerada no pecado, e assim consequentemente. Você entende isso? Talvez seja difícil para você entender. Então o princípio começou lá no Jardim do Éden. O princípio de escravidão começou no Jardim do Éden. O homem era livre por Deus, mas por causa do pecado, agora, amados, ele está acorrentado. Ele está acorrentado. Tá? Continuar. Vai em Colossenses, amados, 2,14. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, amados, que havia um escrito de dívida contra nós. Um escrito de dívida. Havia um escravo, eu vou trazer aquele escravidão do passado. Eu comprei por escravo, eu comprei. O Eugênio, esse rapaz que está ali, eu comprei ele. Paguei o preço por ele. Na verdade, o preço dobrado, porque ele é bem fortinho. Trabalhador, então tem que pagar mais caro. Mas se alguém quisesse libertar este rapaz, tornar ele livre, eu ia chegar para ele, pode não, porque existe um escrito de dívida dele para comigo, eu paguei. Existe um escrito de dívida, ou seja, está lá, tá? Um escrito de dívida. Eu tenho aqui, ó, eu paguei, vou dar o preço para esse rapaz, ele é fortinho, né? Então foi dobrado que eu paguei por ele. E aí, amados, esse escrito de dívida ele existia, e o apóstolo Paulo exatamente proclamou isso aqui lá em Colossenses 2,14, e que havia um escrito de dívida contra nós. Em 2 Pedro 2,19, amados, diz, o apóstolo Paulo diz que o homem é escravo daquilo que lhe domina, por causa do pecado. Nós entregamos aquele poder que foi atribuído ao homem. Satanás agora tem esse poder e gerou, amados, no mundo espiritual um escrito de dívida, e alguém tinha que pagar por você para libertar você do pecado, tá? Mas é interessante porque o apóstolo Paulo diz, amados, lá em 2 Pedro 2,19, ele diz que o homem é escravo daquilo que lhe domina. Agora eu quero saber para você, nós estamos falando, eu estou falando aqui, esse princípio de escravidão continua hoje. O homem se torna escravo por aquilo que ele domina. Mas, amados, Satanás, ele é muito sagaz. Eu sempre gosto de dizer, amados, que Satanás ele dá ponto sem nó. Ele não dá ponto sem nó. O que é isso? Aquilo que ele faz, ele amarra. Aquilo que ele faz, amados, para que você possa ir caminhando sutilmente, tá? Inocentemente. Mas quando menos você espera, amados, está lá você é aprisionado, está lá você é escravo. E eu vou citar aqui, com certeza, alguns princípios de escravidão para você, tá? Mas vamos ficar aí nesse contexto, de que existia um escrito de dívida contra mim e contra você, por causa do pecado, certo? Lá no começo de tudo. E aí, amados, o que é que Deus fez? Ele diz agora, como é que eu vou fazer para libertar este povo? Porque Adão e Eva, porque para fora do jardim, eles saíram daqui da condição de escravo. Antes eles pertenciam a mim,
mas por causa do pecado eles não pertencem mais. Satanás disse: agora pertence a mim, eu sou dono deles. Amados, também lá em Colossenses 1, 13 até o 23, o apóstolo Paulo diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Amados, só havia uma maneira de pagar por nós, e esse preço foi exigido. Esse preço seria uma vida. Eu que já ministrei aqui, vou aqui fazer aqui, não é conjecturar, mas fazer aqui uma história, para que você entenda melhor. Nós pecamos, aliás, nós nascemos no pecado. Todo pecador continua pecando, porque é a sua essência agora. Nós nascemos no pecado, havia esse escrito de dívida, e aí, amados, qual era a condição pela qual nós poderíamos ser libertos? A condição era: alguém tinha que correr por ele. O preço é alto, não tem dinheiro que pague, tem que ser vida. Agora disse assim: eu só liberto este povo se alguém me pagar com vida. Não vou entrar nesse mérito, mas até hoje, você sabia, porque o Satanás ele imita a Deus, ele é imitador, ele imita a Deus, né? O sacrifício, amados, ele pede às pessoas para que elas possam ser bem-sucedidas, para que elas possam ser bem-sucedidas financeiramente ou na sua carreira artística. Todos esses sacrifícios que ele pede é sacrifício de sangue. Você sabia disso? Todo sacrifício que ele pede é sacrifício de sangue. Por quê? Porque ele sabe, amado, que está estabelecido aqui. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão de pecado. Então foi exigido, amados, um preço de vida. O que é que Deus fez? O Senhor tinha riqueza, o Senhor disse: eu sou o dono do ouro e da prata. Tudo aqui que existe é meu, mas não é suficiente para pagar pela sua vida, nem pela minha. Aí o Senhor disse assim: eu só tenho uma pessoa que pode fazer isso por mim, meu filho, Jesus. Chamou Jesus e disse: Jesus, é o seguinte, você vai ter que cumprir essa missão. Esse é o meu plano de salvação. Você vai à terra, você vai ser gerado, tá? Você vai ser gerado, porque se Jesus vier só na sua forma de libertar, não vale. Tinha que ser na forma de homem, porque o homem pecou e é o homem agora na sua forma, lógico, né? A forma agora da glória de Deus para libertar os cativos. Então Jesus veio, tá? Jesus Espírito se materializou através, né, do nascimento de Jesus e Maria, e aí Jesus viveu, que vocês sabem a história. Mas o propósito de Jesus, amado, tinha que ir até a cruz. Se ele não conseguisse ir até a cruz, eu e vocês estavam fritos, eu não estaria aqui hoje. E você também não. Ele tinha que conseguir chegar até a cruz. E foi um preço alto que ele pagou para chegar até a cruz. E chegando na cruz do Calvário, ele precisaria morrer. Ele precisando morrer também, o seu sangue precisaria ser derramado. Porque esse é o princípio pelo qual nós vemos aqui no Antigo Testamento, que todo sacrifício para perdão do povo, através do animal, tem que se derramar o seu sangue. Porque está estabelecido na palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecado. Amém? Então, Jesus cumpriu totalmente o propósito de Deus. E quando Jesus morreu, mas ele precisava ser ressuscitado, e Deus, o Pai, o ressuscitou. E Jesus sendo ressuscitado, agora ele tomou todo o poder dos céus e da terra. Portanto, ele foi do lado do Hades, do lado do inferno, e ele tomou a chave da morte. Ele diz: porque todo o poder e a autoridade foi me dado. Então agora, amado Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, ele tem a autoridade agora de nos libertar. Amém? Lá em 1 Coríntios, amado 6:20, diz que nós fomos comprados por um alto preço. Que preço é esse? De vida. Jesus na cruz. Amados, uma pessoa chegou para mim esses dias e disse assim: olha, a religião afasta as pessoas de Deus. Mas o que é que nós entendemos por religião? Ir à missa, ir à igreja, seja lá qual for ela, fazer ali alguns rituais e voltar para casa? Com certeza, amados, isso não nos aproxima de Deus. Porque, amados, o que nos aproxima de Deus é vivermos o cumprimento da palavra dele.
Muitas pessoas estão satisfeitas, achando que tudo está bem, porque nós cumprimos esses rituais. Uma vez no domingo, ou uma vez seja lá outro dia que for, nós vamos à igreja, ao templo, vou colocar aqui de todas as religiões, nós vamos ao templo e lá fazemos orações, ou pulamos, ou dançamos, voltamos para casa e está tudo bem. Quer dizer para você que não está. Tem nada bem. Tem nada bem na igreja. Porque tudo isso que nós fazemos, amados, não é princípio de salvação. Tudo isso que nós fazemos, amados, não está aqui nos preceitos, mandamentos, estatuto de Deus, para que se cumpra o princípio de salvação, ou seja, para nós sermos libertos. Portanto, eu digo que a igreja continua, amados, aprisionada na escravidão. Tá? Lá em Mateus 20, 28, Jesus disse: eu não vim para só servir aos homens. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos. Mas aí nós comemoramos, como eu já falei aqui, a Semana Santa, onde é uma semana de todo o cumprimento religioso. Mas eu quero perguntar para você: a vida continua, a vida muda? O nosso conceito de vida muda? O nosso comportamento muda? Por causa de uma semana santa, uma vez por ano? Vou dizer para você: não. Continua o princípio de escravidão. Quer ver? Vou citar aqui algumas. Nós nos tornamos facilmente escravos da comida. Vou pegar logo pelo bucho. O crente pega logo pelo bucho. Da comida. Crente tem uma dificuldade tremenda de jejuar. O que é jejuar? É abrir mão de um determinado tempo de alimentar-se. Por que eu faço isso? Porque nós aprendemos na palavra de Deus que aqueles que buscavam ao Senhor, e ali eles faziam uma prática do jejum. Mas só deixar de comer resolve o meu problema? Não, porque muita gente deixa de comer, quer jejuar para perder peso, está inconformada com o seu corpo. Não necessariamente resolve o problema da pessoa no que diz respeito à salvação e outra coisa, ser liberto do escravo, da escravidão. Não. O princípio ela começa aqui na sua alma, na sua intencionalidade. Por que é que eu estou fazendo isso? O princípio, amado, de jejuar para nós é eu exercer o domínio sobre a minha carne. Como não consegue jejuar, isso significa que você está escravo da sua carne, escravo do alimento. Quer ver? Quantos aqui já foram médicos? Quantos aqui já fizeram exames? E quando trouxeram o exame diante do médico, o médico olha para você, olha para o exame. Olha para você, olha para o exame. Talvez pensando como é que está vivo. Colesterol lá em Júpiter. Glicemia lá em Marte. E aí vai. Meu Deus. O médico diz: olha, está complicado aqui, viu? Eu vou fazer o seguinte: se você quiser viver, eu vou passar aqui para você uma dieta. É mesmo que lascar. Mas vai passar uma dieta para crente. É complicado, né, gente? Vou passar aqui para você uma dieta. Você não, aí começa, não pode. Muita gente não quer ir ao médico, sabe por quê? Porque chega lá e só tira as coisas boas. Eu fui ao médico, e aí foi considerado questão de pangastrite por causa da H. pylori. Aí lá vai ele mexer nas coisas boas. Não pode Coca-Cola, não pode bolo, não pode chocolate. Eu olho para a cara, o médico deve dar para você. As coisas ruins não pode tirar, não está bem. Só tira as coisas boas da vida, né? Que nós assim pensamos. Tudo bem, recebeu lá, foi o médico, recebeu lá a dieta, você está cumprindo? Não. Por quê? Porque não consegue
Você tem a glicemia altíssima, mas chega aquele ponto diante de você. Não é um pedaço de sal hoje, né? Morre não. Só hoje. Se tiver amanhã, depois. Aquele chocolate tal que eu ganhei, que eu ganhei, passo todo aquele chocolate do cinema. Sabe pelas calpas. Porque você não consegue, porque você é escravo. Você continua na escravidão da carne. Ela não deixa, não permite. Tá? Para você ver, amados, como esse princípio de escravidão, ele compromete a tua vida. Isso. Por que é pecado? Porque vai levar você à destruição, vai levar você à morte. Eu conheci uma pessoa, ele era alcoólatra. Tentei de várias formas tirar essa pessoa do alcoolismo. Vinha para a igreja, mas não se segurava ali. E foi um dia, eu cheguei lá onde ele morava, estava lá sentado, vestido desse tamanho de cachaça. Eu perguntei quanto é isto. Acho que é R$3, é 4. Amado, para você ir para a cova é mais barato. Para você ir para o céu é mais caro. Acho que é R$3, um troço desse tamanho de cachaça, puro álcool. E eu falando com essa pessoa, mas de vez em quando eu dava nele a mão, começava. E eu disse, vamos largar isso aqui. Tá, pregava para ele, foi um médico, deu não que dá isso. Eu já estava com cirrose, deu lá uma pane dele, foi para o médico levou os exames, o médico disse, olha, na próxima vez que você beber, você vai morrer. Seu fígado está totalmente despedaçado, destruído. Amado, é álcool puro. Nem o carro quando álcool é puro, é cheio de água. Mas a dele é pura. Porque não gosta de mais água ali por trás. Aí amado, o diabo para matar, ele bota álcool puro, 100% álcool. Ele disse, se você beber, você vai morrer. Qual é o resultado de uma pessoa escravizada? Ela não pensa na vida. O propósito dela é satisfazer o seu desejo. Ele morreu, ele bebeu, continuou bebendo e morreu. Morreu. Amado, não dá para salvar quem não quer ser salvo. Não dá para libertar quem não quer ser liberto. Não, pastor, muito bom, então, mas eu prefiro ficar aqui. Não, eu já preguei. Amado, isso é horrível, é triste. Eu já peguei para a situação, amado, de pessoas engraçadas, na miséria. Não, pastor, eu entendo, mas eu prefiro ficar aqui. Eu saí frustrado. Eu saí angustiado. Sabe por quê, amado? Porque hoje eu entendo que é uma vida. Mas a vida da pessoa que está escravizada, ela é ignorada por causa do desejo. E a comida é uma indústria também para esses pais. A pessoa faz bariátrica. Tira lá a parte do estômago, tem uns que fazem ainda mais outros processos que tem. Só isso resolve? Não. Tem que fazer um tratamento psicológico. Tem que dizer para a pessoa, ela tem que entender. Não basta arrancar um pedaço. Porque a mãe já está tão envolvida, já está tão consumida, já está tão dominada por aquele desejo, por aquele pecado, que arrancar um pedaço não adianta. Tem que ainda mentalizar. Olha, você fez assim, não pode comer exageradamente, não pode. Tem um amigo meu, que ele fez. Aí foi um dia, o trabalho lá dele abriu, estava lá a pessoa vendendo salgado. Ele viu lá aquele salgado, contemplou com os olhos, viu que estava bom para o paladar, e aí ele foi lá e comprou o salgado, comeu. Até então, tudo bem. Mas, aquele princípio, 1 é bom, 2 é ótimo, 3 já é show. Aí você vai e come, aí ele comeu mais um, comeu. Demorou alguns minutos, começou a passar mal. E começou a vista escurecer. Foi para casa, chegou em casa, teve todo o sofá. E começou a suar, a pressão caiu, passando mal de Deus. O que foi isso? Mas foi o óleo salgado, não. Quando ele veio se lembrar, ia para o hospital. Ele veio se lembrar, quem faz bariátrica não pode passar para a medida do alimento. O corpo dá uma reação miserável.
Amados, infelizmente é uma das maiores dificuldades que nós temos negar, é rejeitar aquele alimento. Você sabia disso? Isso se chama, amados, de escravidão. Você não pensa na sua vida, não. O que Satanás faz hoje? Você vai, chega ali, tem um cara ali, aí, prova aí. Só um trago assim. Amado, para tu desgraçar a tua vida, tem de graça. O primeiro gole de bebida, seja lá o que for, que tu chegar no bar, tem quem pague para você. A primeira pedra de crack, tem quem pague para você e compre para você. Porque é assim que eles fazem. Não, esta primeira é só uma mordidinha, é só um tragozinho, e mal tem, vai morrer. Todos começaram assim, todos. Acabou que dominando o desejo de mais e mais, até você chegar a mais 7 palmos da terra, abaixo. É assim que começa. Nós somos, muitas vezes, condicionados. Você precisa exercer o domínio sobre a sua carne. Jesus morreu na cruz por você. Ele rasgou uma esquina de dívida. E como é que você continua ainda com essa dívida pendente da tua vida? Existe uma história. Havia 2 reinos. Esses reinos, amados, o rei queria tomar esse outro reinado. E aí eles entraram em guerra. E aí, todos os seus exércitos, começou a guerra desses reinos. Alguém tem que perder. E um perdeu esse rei. Geralmente quando o rei vinha e matava o outro rei. Só que quando esse rei chegou para matar o outro, ele olhou para ele e disse assim: eu não vou tirar sua vida. Eu não vou tirar sua vida. Eu vou aprisionar você. Bora, leva aí, levou. Chegou lá, desceu no calabouço. Lá tinha umas prisões lá com aquelas grades. Não, mas coloca ele naquela que não tem grade. Não tem a porta. Coloca ele nesse quarto. Coloca ele no quarto. Aí chama lá os pedreiros. Agora faça o seguinte: estreita essa porta. Eles estreitaram a porta, de forma que o homem natural passava. O homem natural passava. Então, colocou. Só que esse rei que ele prendeu era um rei que gostava de comer muito. Comia muita carne, muito pão feito pelos padeiros do rei, muita pizza, era direto delivery, né? Aí o homem pesava 160 quilos, era um rei obeso. Mas a porta que ele fez lá só passava um homem normal. E ele disse: você vai ficar nessa prisão. E tem mais: você vai comer do bom e do melhor, porque eu vou mandar para você. Agora tem uma coisa: você está aí, mas a chave quem tem é você. Na hora que você conseguir passar por essa porta estreita, você está livre, você pode ir embora. Ele riu, deixa eu ver. Passou anos e anos. O rei mandando pizza, mandando hambúrguer, Coca-Cola, chocolate. Ele não conseguiu emagrecer. Ele não conseguiu jejuar. Porque tinha a opção de pão e água. Mas ele preferia as guloseimas do rei. Ou seja, ele acabou morrendo. Numa prisão em que não tinha porta. Onde a única chave era ele mesmo. Infelizmente, amados, muitos hoje se encontram nessa prisão. Se chamam os escravos do desejo. Quer ver outra prisão? Eu vou puxar agora. Ó. Aqui, ó. Puxa. Amados, eu nunca vi um povo tão aprisionado desse troço aqui. Dorme com isso e acorda com isso. Os jovens estão altamente sendo prejudicados. E dias eu vi um jovem que eu olhei nele, pela idade que ele tinha e certas coisas que tinha que fazer, eu notei um retardamento mental. Mas não é por outra coisa não. Aprisionado nisso aqui, ó. Meu filho, Satanás dá ponto sem nó. A pessoa, o cara foi e inventou um jogo, tal de Free Fire. O cara já era rico, tapou de
quê? Porque para você jogar você paga. Faz um pix lá para ele. E aí você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Você perde tempo. Perde a noção do tempo. Perde a vontade de comer. Perde a vontade de fazer qualquer outra coisa. Você perde a vontade de estudar. Você perde a vontade de ler. Aí meu filho Satanás, mas tem nada de besta. Ó, se ele tem mais vontade disso aqui, eu estou falando de adulto. Pastores, em vez de jejuar comida, alimentam jejuando agora celular. Porque assim que amanhece, como fica? O dia todinho, faz uma coisa. É todo tempo. Isso aqui chamando você. As pessoas, pastor, mandei uma mensagem, você não viu, não. Mas depois eu passava o tempo todo esperando alguém mandar uma mensagem para mim, eu não faço mais nada da minha vida. Já que você me ligue, faça uma ligação. O pessoal tem hoje a oportunidade de ligar, ninguém usa mais o celular como telefone. E o resultado? As pessoas retardadas. Quantas pessoas perderam a vida por causa desse bichinho aqui? Porque viam passando uma avenida, de cabeça baixa, perderam a noção, por atropelado. E aí vai o número de mortes por causa de um celular. Pessoas hoje que passam horas e horas na internet, amados, anulam a sua capacidade. Crianças, é proibido tragar isso aqui para crianças, mas o que é que os pais fazem para se livrar deles? Dá o bichinho. Tem o bichinho. Conheço crianças, 8, 10, 1 de idade, com celular. Ele vai anular a capacidade do seu filho de processar, de se mover, de interagir. Você não vê mais crianças brincando na rua. Você não vai mais ver jogando de bola, corre de carinho, e aí vai as atividades que tinha de... Não! É em casa, em casal. Dia todinho. É o resultado. Morte. São os mortos vivos. Sabe por quê? Aprisionado. As pessoas, não estou falando só de jovem, não, viu? Estou acusando aqui jovem, não, meu filho, porque isso aqui está em todas as faixas etárias. Eu passo por uns rolos da sociedade. Crente, não tem mais Bíblia na mão, parece que não existe mais Bíblia. A gente dizer que está ali na Bíblia no celular. Aonde? Está no Instagram, está em qualquer outro desses recursos que tem na internet hoje. Amados, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos de escravidão? Se a pessoa chega na tua casa hoje, mal fala contigo, é olhando para as paredes. O que foi? O que aconteceu? Aí eu olho e é. Cadê o roteador? Não tem roteador aqui não. Tem internet não. Ó, tem mais. Tem um iPhone de 15 mil reais. Mas não tem 10 reais para botar em crédito. Aí é todo tempo atrás do Wi-Fi dos outros. Aí arranja assim. Onde chega porque dá senha? Mano. Onde chega, você como estabelecimento, a senha tem senha aí, procura nas paredes, nos restaurantes procura as senhas nos cardápios. Sente-se, chega lá, não, vamos uma pizzaria, vamos, senta lá todo mundo. Pizza demorou 40 minutos. Puxa, olha. Chegou a pizza. Bora, tchau. Foi embora. Valeu, foi bom. Valeu, nós conversamos bastante. Foi bom aqui, nossa. Mas que desgraça nós estamos vivendo hoje em dia. Os escravos internéticos. Escravos internéticos. É esse tipo de escravidão que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não têm mais vontade de nada. Essa escravidão caixa você, você tem mais vontade de fazer um concurso, de estudar, fazer uma faculdade, não vontade de trabalhar. Hoje estamos vivendo a geração Z, que não quer sair de casa, Zé zumbis deve ser, que não quer sair mais de casa, lógico, porque tem papai e mamãe. Para quem trabalhar, não fica em casa, jogando sozinho. Para quê? Quer estudar? O índice nas escolas baixíssimos. Ela vai proibir de celular na escola. Aqui o horário do culto é proibido, depois você pode usar, mas o horário do culto, se não tem Bíblia, a gente não pode. Esse princípio é uma escravidão, que você acaba mais cedendo. Agora,
Veja a declaração desse escravo. E a possibilidade que Deus coloca aqui para você e para mim. Ele diz: se porém, Deus sempre dá uma oportunidade. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Deus sempre tem uma oportunidade para você. Agora eu vou dizer uma coisa para você, viu? Quando chegar o dia do juízo, Jesus está voltando. E você vai ter que encarar o trono de Deus. Você não tem mais possibilidade nenhuma, porque toda a possibilidade Ele já deu aqui na nossa terra. Toda a oportunidade Ele já deu. Até 2024 nós estamos tendo a oportunidade. Hoje é 21 de julho de 1924. Ele já deu a oportunidade a você até hoje. Ele diz: se porém o escravo declarar: eu amo o meu Senhor. Se você declarar: eu amo o meu Senhor. Você ama a Deus? E ama a Deus, amado? Não é só de conversa. Tem que praticar. E aqui, amados, lá em Deuteronômio 6,5, olha a ordem que o Senhor dá. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo como? Ame o Senhor, seu Deus, primeiro, todo o seu coração. Seu coração pode estar dividido. Ah, mas eu amo a Deus, mas é porque o coração. Eu amo a Deus, mas eu gosto tanto lá na praça. Eu estar hoje na igreja ouvindo aqui a palavra de Deus. Porque a fé vem para eu ouvir a palavra de Deus. Talvez tenha alguém pregando na praça, mas eu acho muito difícil você ouvir. Eu amo a Deus, mas eu amo tanto meus amigos. Eu amo a Deus, mas eu gosto tanto de estar perto dos meus amigos. O que é que me impede? Agora uma coisa, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em João 14, 23 ao 28, Jesus disse: olha, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Sabe o que é guardar? Não é guardar a Bíblia não, porque se tem uma coisa que ele faz muito é guardar isso aqui. Traz para o culto, e agora só Deus sabe como é que ele vai fazer de novo. Então não, pastor, a palavra disse que é para guardar, eu guardei na gaveta. Guardei na estante. O que a Bíblia está dizendo aqui é: Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, sabe o que é? Do teu coração. Se alguém me ama, guarda a palavra, sabe o que é guardar a palavra de Deus? É que faz colocar em prática na tua vida. É as pessoas olharem e saberem que você é um homem ou uma mulher de Deus, e a prática existe na tua vida. Isso é guardar a palavra de Deus. O salmista também diz: guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Amém? Em 1 Coríntios 7, 22, o apóstolo Paulo diz: aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Aquele que foi chamado como escravo. Mas se ele entregou a vida a Jesus, agora você pertence a Ele. Você precisa entender isso. Você tem agora um dom. Você tem um Senhor. E como é bom servir a Deus. Pode ter certeza disso. E agora? Em Romanos 6,16. Romanos 6,16. Colocou aí? O que é que diz aqui em Romanos 6,16? Tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Não sabem que quando você se oferece ou se entrega a alguém, se torna escravo dessa pessoa? Quando você se oferece à droga, quando você se oferece ao cigarro, à bebida, à prostituição, à pornografia, você se torna escravo dela. Quando você se entrega a alguma dessas coisas, a comida, você se torna escravo dela. E como eu vejo mais uma igreja escravizada, talvez ele não é o oro, mas eu leio a Bíblia, mas eu jejum. O que é que adianta? Se continua escravo, se continua preso, se continua acorrentado. Só que ele diz o seguinte: você faz isso, você se torna escravo do pecado, o pecado que vai gerar o que? A morte. Mas para Deus não. Você vai gerar o que? A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Foi aquilo que Jesus fez na cruz por você, rapaz.
Ele deu vida e vida em abundância. Portanto, eu quero que você deixe essa sua religiosidade de lado e receba essa palavra. Porque eu quero ver você, assim, eu, líder. Você pensa que eu não tomo essa palavra para mim? Tomo. E tem áreas na minha vida que eu preciso avaliar. Eu escrevendo aqui e lendo essa palavra, eu preciso avaliar muitas coisas na minha vida que eu acabei me tornando escravo. Mas é muito sutil, Mas quando eu digo para a igreja, mas é porque na igreja as pessoas recebem a palavra e continuam escravo. E o escravo que é do pecado, o escravo do pecado vai tornar aquele escravo do pecado que leva à morte. Ou seja, o que adianta estar na igreja que vai levar uma morte eterna sem Deus? Porque a escravidão do pecado é essa. Vai levar você para longe de Deus. Se eu perguntar aqui, quem é que quer ir para a glória de Deus? Quem quer ir morar com Deus? Todo mundo quer. Mas querer é poder. Diz, né? Todo mundo quer. Mas só que você não vai do seu jeito. Você não vai com os seus conceitos. Você não vai com aquilo que você criou. Você tem que ir com aquilo que está estabelecido aqui. Na palavra de Deus. Não tem outro recurso. Mas estão oferecendo dentro da igreja outros recursos para poder satisfazer o seu desejo de você ir embora, para poder você voltar para o culto, para poder você continuar na igreja. Jamais eu vou fazer essa desgraça aqui dentro dessa igreja. Você vai ouvir a palavra se você quiser. Se quiser, vai embora. Se não quiser, procura outro self-service que tem comida melhor. Porque é assim que muitos estão fazendo. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias a palavra de Deus vai servir como comichão dos ouvidos da pessoa. Não vão aguentar. Aí, o que é que faz as igrejas? Que confiam nos homens e não em Deus, na providência dos homens. Vão atrás do subterfúgio. Vamos oferecer para o povo diversão? Vamos oferecer glória para ele? Vamos oferecer para ele? Eu não sou contra a diversão. Aliás, nós tivemos aqui no sábado. Pecado? Não. Deixa que nós não saímos do propósito. Mas se você entendeu essa palavra essa noite, e se você quer tomar posse dela, porque Deus não fala para quem não está aqui, Deus fala para você hoje. E tome cuidado, porque talvez o amanhã não exista mais para você ou para mim. Qual é a sua decisão hoje? Quer ser liberta do seu pecado ou quer continuar na escravidão deste pecado? Continuar indo para a igreja como se nada tivesse acontecido, enganando-se está a você mesmo. Enganando-se está a você mesmo, meu filho. Amém? Vamos ficar de pé.